Santo Antônio Aventureiro, Zona da Mata Mineira. Nós estamos aqui, Capril Rancho Chaparral. A oportunidade de estarmos aqui com Isabela e Marina Neto, mãe e filha, responsáveis aqui por toda a condução, por toda essa história que a gente vai ter a oportunidade de conhecer hoje aqui. Bom, primeiro, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil. É um prazer a gente poder estar aqui contando mais uma história da caprinocultura mineira e brasileira. É um prazer a gente poder ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado por receber a Expedição Bem Brasil aqui. Obrigada a você por essa divulgação aí da caprino e ovinocultura. Acho que o Brasil merece saber um pouquinho da história dos produtores. Não tenho dúvida, né? essa é a ideia. E falando aí da história, me conta um pouco da história aqui do Capril Rancho Chaparral. Quando começou, por que começou? Nós estamos numa região aqui próxima a Leopoldina, aqui no município de Santo Antônio Aventureiro, tradicional, conhecida como a pecuária leiteira, né, do gado de leite. Por que da caprinocultura de leite e quando que isso começou? Então, primeiro, eu vou contar um pouquinho da propriedade. O Rancho Chaparral, ele pertencia ao bisavô da Marina, ao avô do meu esposo, Jaci Neto, e depois passou para a mãe do meu esposo, a Marilene, e hoje está conosco. Então tem uma história familiar aqui, né? Tem todo um tempo aí. E em 2005, o Jaci, meu esposo, falou assim: eu tô querendo fazer uma atividade diferente, eu tenho pesquisado, e cabra é um animal assim tão dócil, parece que é tão bom de lidar, vamos fazer um passeio? Vamos para o sul de Minas, conhecer alguns produtores? Aí eu falei, vamos embora. Aí um dos lugares que nós fomos, quero até mandar um grande abraço, é o Fernando Pioli. Fernando Pioli, tivemos aí em Jacutinga, lá, Capril Porto do Sol. Foi uma referência na genética da caprinocultura. Hoje, trabalhando com a raça Puldor, tivemos a oportunidade de conhecer. Forte abraço, Fernando. Sua história está aqui, tá vendo aí? Depois eu até te conto uma história muito bonita com ele. E aí, em 2005, começamos, ficamos animados com as visitas e começamos a criar as cabras. E em 2007... eu, por incentivo do meu esposo, o Jaci, né, meu esposo, pai da Marina, é um grande incentivador. Importante. Eu acho que se não fosse por ele, né, nada disso estaria acontecendo. Não, tenho certeza. Com certeza. Isso aí é certeza absoluta. Hoje ele não pôde estar aqui, que ele está trabalhando, né? Sim. Mas ele que é o grande idealizador e ele que incentiva a gente a continuar. Tem dia que a gente está desanimada e ele, não, vamos, eu acredito em vocês, acredito no nosso projeto, então é tudo. Um abraço, Jaci Neto, teve aí a oportunidade, a gente vai ter a oportunidade depois de falar com ele. Isso aí. E quando nós começamos, eram poucos animais. E aí não tinha volume para vender, né? Não tinha volume para mandar para Caprilate. Na época, a Caprilate comprava o leite de todos os produtores. Eu captava aqui, a gente estava próximo aqui, né, no estado do Rio de Janeiro. Mas não tinha volume. Aí o que eu fazia? Eu embalava o leite em saquinhos de 1 litro e vendia na padaria, que nessa época eu ainda morava em Leopoldina, né? E ficava entre Leopoldina e Santo Antônio do Aventureiro, aqui na propriedade. E vendia tudo na padaria, congelava e vendia. Olha, Luciano chegou a me dar um calo aqui, ó, de tanto embalar leite. Aí depois foi aumentando devagarzinho. Aí a primeira vez que a gente conseguimos vender o leite para Caprilate, nossa, foi assim, uma alegria. Uma conquista, né? Foi uma conquista. O salto ali. Nossa. Aí vendemos leite para Caprilate durante muitos anos, para outros também, laticínios. E aí eu já se falava assim para mim, gata, por que você não começa a fazer um queijinho? Aí eu fui fazer curso técnico em laticínios. 2007, 2008, em Leopoldina, tinha esse curso no Senec. Foi um curso muito bom. A gente aprendia muito sobre boas práticas de fabricação, até mais do que produzir queijo. Propriamente dito, os produtos em si. Principalmente queijo de cabra, né? Claro. E aí fiz o curso e comecei. O primeiro queijo que eu comecei a fazer foi o Boursin. Eu acho que todo mundo que começa pelo Boursin. Aí tinha hora que dava certo, tinha hora que não dava certo, mas não desisti, fui fazendo. E todo mundo gostando. Aí eu já se falava assim, eu vou levar seu queijo para vender para os meus amigos. O meu marido trabalha embarcado, quem nos conhece sabe disso há muitos anos, continua até hoje. E aí ele levava para os amigos, vendia.
E foi. Aí ele falou assim, eu vou comprar um tanque de camisa dupla para você pasteurizar o leite de 200 litros. Eu acho que o primeiro tanque, quem foi de fez 50 litros. foi meu avô. É, Meu avô, meu pai. que Meu trabalha com a vida inteira, né, com funilaria, com aço é inox. Inclusive foi ele que fez a mamadeira ali da maternidade. Ele fez o primeiro tanquinho para você, que era um Foi. tanquinho de 50 litros. É De verdade. camisa dupla, aquecido no gás. Para já começar a trabalhar aí essa especialização dos queijos. Aí nesse tanquinho eu fazia festa. A varanda da casa, eu peguei um pedacinho da varanda, né, para colocar o tanquinho, e eu tenho meu lugarzinho ali para ficar com higiene, tudo direitinho. Era o início do laticínio ali. Na Exatamente. varanda da casa. Aí, e tava vendendo os queijinhos e tal. Aí quando tinha algum evento, a gente levava para vender. Aí o meu esposo falou assim, não, eu vou comprar um tanque maior para você. Aí comprou de 200 litros. Incentivando, vendo que a Sim. coisa Mas tava... aí o de 200 litros não cabia naquele espaço que eu estava. Aí eu tive que pegar mais um pedaço da varanda. E aí a varanda ficou pequenininha. E o laticínio crescendo. Aí, depois de alguns anos, E ainda trabalhando no Bursan, esse foi No sempre o seu Bursan. foco. sempre. O Bursan foi... Durante fiquei muitos muito anos. Carro-chefe. tempo só produzindo Bursan. E melhorando muito, né? O Bursan que produz nossa. hoje. Aliás, eu tive a oportunidade aqui, fazendo um parênteses aqui na sua história, eu tive a oportunidade de vir várias vezes aqui na exposição de Leopoldina, por ocasião da organização da Capriléu. E todo evento da Capriléu, a degustação eram os seus queijos. Uhum. Eu tive a oportunidade naquela época de já experimentar esses queijos Várias Bursan. vezes eu levava em Leopoldina e era um sucesso. Com certeza, eu Todo tive a mundo oportunidade de degustar naquelas exposições. Exatamente. E o Bursan, do início Pra para agora, agora, nossa, já é um outro melhorou queijo. muita coisa, muita coisa. Porque são alguns anos, né? Ela tá contando que resumidamente, mas assim, em 2008 ela fez técnica laticínios, e aí começou a produzir, fez muitos cursos também Sim. por fora, Claro. né? Sempre aperfeiçoando, buscando. Fez cursos pela Comig, Foi. fez curso pelo Senar, e foi sempre procurando para aperfeiçoar. Outros donos de laticínios, eu acho isso muito importante, assim, eu sempre falo que a gente está aberto para conversar e dar dicas para quem precisar, porque muitas pessoas nos ajudaram para a gente chegar onde a gente está hoje. Então iam dando dicas para ela e ela ia melhorando esse queijo. E aí devagarzinho as coisas vão tomando uma proporção. Nós estamos falando de 19 anos, né? Do Exatamente. início do Capriléu até hoje, são 19 anos Exatamente. de história, de persistência, de resiliência, né? De muita insistência, inclusive, na atividade, né? É, eu acho que nada cai, né, do céu, nada se transforma certeza. do dia para a Não noite. tenha dúvida. Às vezes a gente olha e vê assim, nossa, eu quero um dia estar lá, igual quando eles foram no Fernando Pioli, a minha mãe falava, será que um dia a gente vai ter esse tanto de cabra? Será que a gente vai ter umas cabras bonitas assim? Então, verdade. assim, é uma construção de anos, de muito trabalho, muita dedicação, pra gente ir chegando onde a gente quer, né? E até é interessante, eu tive a oportunidade já nessa visita da expedição de ir em vários, né, Capris, a gente visitar várias propriedades, e sempre que a gente falava, né, nesse trabalho, na resiliência, na persistência, por várias vezes vocês foram citadas, né, como referência, várias pessoas se espelham em vocês, né, a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas que estão começando agora, que estão verticalizando, que acompanham vocês em redes sociais, acompanham a história de vocês, sempre tem vocês como referência, então saibam disso, que vocês também estão servindo aí de espelho para muita gente que A está na gente fica estrada. muito feliz. Inclusive, assim, muitas vezes as pessoas que estão começando, às vezes querem vir visitar. Eu peço até desculpa aí se alguém queria vir e eu não recebi, porque a gente passou por um ano aí de muito trabalho com Nós vamos falar laticínio. disso daqui a pouco nesse processo. Mas eu tive a oportunidade de receber um casal de Juiz de Fora que está começando uma criação e foi muito legal isso, que eles já tinham a gente como uma referência e às vezes Sim. a gente está tão envolvido aqui que a gente nem percebe isso, né? Exato, é. E é muito bom, porque nós também temos várias referências de onde nós queremos chegar, né? Com certeza. De vários exemplos bons. E aí, fazendo essa linha do tempo aí, né? Você pensando, Isabela, você contar pra gente dessa história, quer dizer, das visitas, do início, dos cursos, né? A Marina complementou aí com toda essa história do laticínio. Olhar essa linha do tempo e pensar nessa fase. O que foi, para vocês, pensando lá atrás, fazendo essa linha do tempo, o que foi de desafio? Quais foram os gargalos na introdução da capanocultura aqui na propriedade? Eu vou falar com relação ao laticínio, Ok? tá? Com relação ao laticínio, em 2007,
quando eu fiz o técnico em laticínios, o meu sonho era ter um laticínio, né? Com inspeção, que eu pudesse vender em qualquer comércio. E aí, quando eu vi o alto investimento, a burocracia, né? As legislações, eu falei, não tem como, eu não vou ter coragem de fazer isso. Muitas vezes você chegar naquele patamar, com o nível de exigência, de investimento, olhando o caprino no dia a dia, a gente sabe que isso é realmente um desafio grande de se fazer. Então, foi um grande desafio. Mas pensando nisso, pensando no laticínio, na legislação, o cumprimento da legislação, você entendia como uma etapa que ficava muito distante daquela realidade naquele momento. Sim. E aí, pensando aí no curral lá, Marina, o que foi de desafio? Eu acho que até hoje dessa história, existem muitos desafios, né? A caprinocultura, no geral, eu acho que um grande desafio é a gente escoar a nossa produção de leite. Então, não é como uma fazenda leiteira de vaca de leite que tem vários laticínios que vão na sua propriedade. Aqui, por exemplo, nós estamos a 10 quilômetros do centro de Santo Antônio do Aventureiro, de estrada de chão. Então, um grande desafio era o laticínio vir aqui buscar esse leite. A gente produzia, mas para escoar esse leite... Ter condição de estrada o ano todo, o tempo todo, o caminhão chegar aqui, né? Então, assim, durante muitos e muitos anos, a minha mãe saía daqui de caminhonete com os galões atrás, cheio de leite, saía daqui 4 horas da manhã para ir para os laticínios entregar leite. Ai, sabe de que eu tô rindo? Eu tô rindo, sabe por quê? A gente esquece. a gente esquece essas coisas. Esses perrengues, essa ideia lá atrás, né? E é bom a gente fazer a ideia até da expedição de buscar essa linha do tempo, exatamente provocar isso tudo, né? De mostrar de onde a gente começou, como começou, né? Então, para sua mãe, o desafio era a legislação, atender a legislação, e você entende que lá no curral o desafio sempre foi o escoamento da produção. Sempre, era bem difícil. E ela tá esquecendo aqui, mas quem acordava de madrugada para ir levar leite era ela. Então sempre teve esse desafio, porque o caminhão não vinha na propriedade buscar. Não chegava aqui. Não chegava. E às vezes assim, o frete também era muito fora de mão, a rota deles já é muito longa, não compensava. Encontrar isso lá. Então a gente sempre teve que levar o nosso leite ou no laticínio ou ali em Santo Antônio do Aventureiro, entendeu? Durante muitos anos. Então essa era uma questão. E por isso também a ideia da verticalização, claro. eu via como a salvação, vamos dizer assim, da propriedade. Sair dessa dificuldade do escoamento. Né? Exatamente. E outros desafios que existem até hoje, né? Mão de obra, a chegada de insumos, produzir alimentos, são muitos detalhes para a gente conseguir. Exatamente nisso nós vamos falar no próximo bloco, desse desafio, pensando lá no curral, pensando na produção, para a gente chegar aqui na verticalização e conhecer um pouco dessa produção. Então, no próximo bloco nós vamos estar falando desses desafios. Bom, Marina, nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui a ordenha na propriedade, né? Como é que é a sequência de ordenha? Como é que vocês organizam aqui os animais aqui na ordenha? Bom, a gente sempre prioriza, nós aqui trabalhamos com lote de 8 animais, que é o que cabe na nossa ordenha, né? Nós temos conseguimos receber aqui 2 lotes por vez. Trabalhamos aqui com um sistema com 4 conjuntos de teteiras, e é ordenha balde ao pé. Então, o leite cai aqui no balde e depois nós transportamos ele ali para o tanque de expansão. A gente sempre, essas cabras, a gente tenta manter elas no mesmo lote ao longo da vida. Então, quando elas vão parindo, elas vão entrando no mesmo lote na primeira cria. E depois, se tiver uma muito destoando no sentido de produção, a gente vai tirando do lote. Mas a gente, pela questão da dominância, a gente tenta manter esse lote sempre bem homogêneo para evitar brigas, né? Para a gente não ter muito esses problemas. Essa é uma situação, inclusive, que a gente tem visto em vários caprichos que a gente tem visitado, a questão da dominância entre as cabras, né? E a necessidade de você organizar. Como é que é esse manejo? O que você tem feito para conseguir manter essa harmonia nos lotes? Então, inclusive, pode passar. Inclusive, trabalhava de uma forma diferente. Eu ficava muito... A cada controle leiteiro, que a gente faz o controle leiteiro aqui na propriedade mensalmente. Então, a cada controle eu mexia muito nesses lotes, entendeu? Se a cabra estivesse muito destoando, eu mudava. Em função da produção de leite. E eu comecei a ver que isso prejudicava os animais. Então, é melhor você manter... Eu estou vendo aqui no meu manejo, né? É melhor eu manter as cabras em um mesmo lote, evitando essas brigas,
E o rebanho, quando você vai fazendo uma seleção, ele acaba ficando bem homogêneo na produção. Então, elas vão ficando no mesmo lote de acordo com o que parem. Então, mais ou menos, nasceu, vai cruzar junto, vai parir junto e vai... Então, o controle já não é uma ferramenta para você homogeneizar o lote, mas exatamente para informação técnica, mas não a homogeneização do lote para evitar essa dominância. Exatamente, né? Exatamente. E nós estamos vendo aqui esse trabalho. Você falava com a gente que a ordenha tem essa capacidade de 8 cabras por vez, né? 8 cabras por vez, que entra na ordenha. E tem todo um trabalho também aqui de manejo da ordenha, né? Como é que é esse trabalho aqui de manejo da ordenha? Então, nossa ordenha aqui é 2 vezes ao dia, e para isso eu conto com uma equipe de colaboradores que são excelentes, né? São eles que estão aqui no dia a dia, apesar de nós morarmos na propriedade, a gente tem muitas atividades, então eles estão aqui à frente. Então, todos os dias na ordenha começa às 5 horas da manhã e 2 horas da tarde. Nós fazemos o teste da caneca, né, para ver uma mastite subclínica, uma mastite clínica. E depois a gente faz o pré-dipping para a higienização dos tetos, antes de acoplar as teteiras. E após a ordenha, a gente faz ali o pós-dipping, que o Claudinho está fazendo, para ajudar a selar, né, esse esfíncter, evitando uma mastite ambiental. Esse é o manejo diário, é a rotina e é todo dia, nas 2 ordenhas. Não tem Natal, não tem Ano Novo, é todo dia. E a importância de você trabalhar essa questão da ordenha, até para quem acompanha aqui a expedição, para quem está no dia a dia, né, acompanhando esse processo, visando sanidade dos animais e qualidade do produto final. Com certeza. E depois, que não é só tirar o leite, né? Depois a gente tem toda a higienização desse equipamento, que é extremamente importante. Então, 2 vezes ao dia também, após a ordenha, tem que fazer a higienização das teteiras, bater essas teteiras numa temperatura adequada, com produto, diluição, tudo certo. Higienização de tanque de expansão, latões, isso tudo tem que estar muito alinhado para garantir a qualidade do leite. Então, nós estamos vendo aqui esse lote que está entrando aqui na ordenha. Nós temos um outro lote que vai sair aqui agora, que a gente vai acompanhar, com a ordenha base ao pé, né, dentro do processo aqui do Rancho Chaparral, aqui no município de Santo Antônio da Aventureira. Vai ser mais um lote que está terminando a ordenha aqui no Rancho Chaparral, aqui no município de Santo Antônio da Aventureira, onde as cabras que terminam de ordenhar voltam aqui para os diversos lotes que são separados aqui. Você já está pensando em produção global, de acordo, né, com o processo aqui da propriedade. E aqui nós estamos vendo as diversas categorias que nós vamos ter a oportunidade agora de conversar com o proprietário. Ali nós estamos vendo aqui esses lotes que estão sendo ordenhados aqui, dentro desse trabalho de vocês diário aqui. E não tem um trabalho de seleção genética. Você está focando aqui em produção média por animal, tem alguma questão também, né, da morfologia dos animais. Como é que é esse trabalho que vocês têm focado aqui? Então, Luciano, como eu estava te falando, a gente muda muito o nosso foco, né? A gente vai vendo o que serve para cada propriedade. E a gente tinha aqui um foco de cabras muito produtivas, trabalhávamos com silagem de milho, mas nossa realidade de manejo hoje, eu vejo que está sendo melhor para a gente manter cabras com uma média de rebanho de 3 litros, porque a gente voltou para o capiaçu. Então hoje a gente nós temos mais ou menos 2,5 hectares de capiaçu plantado. Então cabras com uma boa média, mas não tão produtivas, mas que se adequam mais ao meu manejo alimentar para fechar as contas, né? Pensando em custo de produção, Pensando em custo de produção. A gente sabe que a genética é boa. O Felipe Seabra me dá uma ajuda aí, uma consultoria. Ele fala, suas cabras me mostram que o capiaçu é bom, porque tem cabras no pico de lactação que conseguem produzir 5, 6 litros no capiaçu. Mas aqui o concentrado tem que ser controlado, capiaçu, para a gente diminuir esse custo de produção e conseguir deixar mesmo uma propriedade bem rentável. O seu volumoso hoje, o foco central do volumoso hoje é capiaçu. Capiaçu. Tanto capiaçu in natura como fazendo silagem do capiaçu. Exatamente. Também. A gente já trabalhou com silagem de milho, mas nossa propriedade, a gente está numa região com muitos morros. Então ficavam as lavouras muito pequenas, não ficava prático. Então a gente optou pelo capiaçu, que está tendo um resultado muito bom. Além do custo de produção, que a gente sabe que não é fácil, o custo de produção da silagem de milho comparado com a silagem de capiaçu, com o próprio capiaçu in natura, é bem diferente. Bem diferente, bem diferente. E as cabras estão produzindo muito bem, ele tem uma palatabilidade boa, os animais se adaptaram muito bem ao capiaçu. Eu quero futuramente trabalhar
com ele 100% ensilado, ainda não conseguimos chegar nisso, até para diminuir o meu manejo, né, de funcionário ter que ir ficar cortando capim, então pega trator quase todo dia, então a gente quer melhorar isso. Perfeito. E você tem percebido que nessa mudança que você fez, né, tirando aí a silagem de milho, entrando com capiaçu, dentro do seu foco de manter uma produção média, né, você tem conseguido manter o score corporal, a parte reprodutiva e a produção de leite tranquilo? Sim, está sendo muito bom. O score corporal dos animais se manteve, a reprodução dos animais está excelente, então assim, eu não senti nenhuma perda significativa. É lógico que a produção do leite não é a mesma do que o milho, por exemplo, mas o custo compensa. A gente tem falado, inclusive, com vários produtores onde a gente tem visitado, que o custo de alimentação está representando entre 60% e 70% do custo de produção. Exatamente. Então, buscar alternativas para baixar o custo é fundamental, né? Eu acho que hoje, tudo que a gente puder baixar o nosso custo é importante, né? Porque não é fácil e não é barato produzir o leite. Então, qual que é o seu foco? Qual que é a sua média de produção que você quer manter aqui nas cabras, no rebanho que você está trabalhando hoje aqui na seleção? Hoje nós estamos com uma média do rebanho de 3 litros. Okay. Se a gente conseguir aumentar um pouquinho até uns 3,5 litros aí, já vai estar atendendo bem a nossa demanda. Dentro desse manejo, com capim concentrado. Aí, com capim, um manejo mais barato. Além disso, um manejo que, às vezes, se o funcionário der uma vaciladinha aqui, eu não tenho muitos problemas de mastite, eu não tenho nada. Então, é um manejo que fica fácil, né, de conduzir. E fechando conta, que é o principal, né? É o principal. Perfeito. Então, também no manejo, o trabalho de seleção está sendo feito aqui no Rancho Chaparral, município de Santo Antônio Aventureiro. Bom, Marlene, falando aqui de nutrição, você falava dessa experiência aqui que você está tendo com manter o rebanho todo, que é 100% confinado no seu sistema de produção aqui, os animais intensivos, né, totalmente confinados, e a gente está vendo aqui esse trabalho que você está fazendo com o capiaçu. Fala um pouco para a gente da experiência e como é que é esse manejo no dia a dia aqui. Então, nós hoje ofertamos o capiaçu in natura, né? Então, os funcionários saem de trator com a carreta a cada 2 dias, 2 ou 3 dias, okay, fazem a pilha aqui de capim, o capim vai para a picadeira na hora de fornecer e esse capim é picado no coxo para os animais. Como nós temos aqui mais ou menos 2,5 hectares, a gente teve um capim que ia acabar passando um pouco do ponto, então a gente conseguiu fazer 2 silos, aí a gente está usando o silo no chão, okay, e também temos uma máquina de ensilar nos bagzinhos. Para fazer o empacotamento dele. Exatamente. Né, o sacamento dessa silagem. Exatamente. Então hoje você teve essa primeira experiência de aproveitar o excedente do capim e fazer a silagem do capiaçu, além do capiaçu in natura. Você está também fazendo essa experiência. Ainda não abrimos o nosso silo, né? Tem pouco tempo que nós fizemos, então por enquanto a gente está com capim in natura, mas pretendemos também ir passando tudo para silagem, até para diminuir o manejo, porque toda vez o funcionário ter que ir lá a cada 2 dias é um trabalho que gasta aí quase a manhã inteira cortando o capim. Trabalhar esse o capim in natura, então acaba dando um trabalho. Como é que está a aceitabilidade das cabras com o capiaçu? Quer dizer, a palatabilidade, a aceitabilidade, os animais têm consumido bem, você tem conseguido manter aí, né, score corporal, reprodução e produção, trabalhando só o capiaçu? Com certeza, o capiaçu teve uma aceitação muito boa aqui em casa, então se você pegar ele no ponto de corte direitinho, com a umidade certa, as cabras comem muito bem e conseguimos manter um score, a produção, tudo muito bom com o capiaçu. E a gente sabe que o capiaçu tem um potencial de produção grande, quer dizer, como é que é esse manejo lá da capineira, em termos de adubação orgânica, adubação química, como é que vocês têm feito essa condição? Então, nós aqui temos uma esterqueira, então a faxina, né, a gente faz uma faxina toda quarta-feira, recolhendo todas as fezes dos animais que vão ficar nessa esterqueira, para a gente ter esse controle de parasita. Depois a gente tem uma carreta, essa esterqueira ali, ela fica esterco com água. E aí vem uma carreta e puxa para a gente fazer a adubação, aproveitando esse esterco, adubando as capineiras. E tem respondido bem a adubação orgânica? O capim vem forte, né? Bem forte, muito bom. E a gente está no período do ano, inclusive, aqui, nós estamos numa região, Santo Antônio Aventureiro, uma região quente, né? Então nós estamos aqui num período do ano que é calor e ao mesmo super tempo propício muita agora, chuva, né? Quer dizer, então o crescimento tem que aproveitar, por isso a silagem. Com né? certeza, e nós também temos uma área irrigada, então na nossa época mais seca, a gente consegue irrigar uma capineira que também consegue manter aí uma produção durante o ano todo. Perfeito. Nós estamos vendo aqui o manejo nutricional, utilizando aí o capiaçu, né, que é feito aqui o corte a cada 2 dias, e capim in natura, e agora também tendo a oportunidade de ver a produção da silagem com capim capiaçu, os animais 100% confinados aqui no Rancho Chaparral,
Santo Antônio da Aventureira. Bom, Marina, no processo de produção de vocês aqui, vocês conseguiram ter todo o processo aqui na propriedade, desde a produção dos animais, a produção do leite, e nós vamos ter a oportunidade de conhecer o laticínio aqui, a verticalização da produção. Mas aqui tem também um momento aqui que é o pulmão, que é o coração do negócio, né? Exatamente. Aqui, então, nós temos uma ordenha balde ao pé, como nós vimos, e depois esse leite, aos finais de semana, como nós não temos produção no laticínio, ele fica armazenado aqui nesse tanque de expansão, que é um tanque de expansão que mantém uma temperatura bem baixa. Então, ele sai ali da ordenha e já vem para o tanque de expansão. Aqui também nós temos um tanque onde nós fazemos a higienização das teteiras. Então, aqui está o termômetro para a gente fazer o controle de temperatura, porque nós temos todo o manejo, né? O detergente tem uma temperatura ideal para ação. Então, isso tudo tem que ser muito bem controlado, essa higienização dos equipamentos. E você tem utilizado, então, hoje o resfriamento só para o leite do final de semana. Quer dizer, você falava que sexta tarde à segunda-feira não tem processamento aqui nos finais de semana, então o leite fica resfriado, é isso? Exatamente. E durante a semana, já sai da ordenha e vai direto para o processamento. Da ordenha vai para o laticínio. Exatamente. Perfeito. Então, vocês estão vendo aqui o tanque de resfriamento, que é utilizado aqui dentro da estratégia da propriedade de fazer o armazenamento do leite no final de semana para processar esse leite na segunda-feira. Bom, Marina, falando agora um pouco das instalações, né? Você tem um sistema de produção aqui na propriedade, Rancho Chaparral, 100% intensivo, os animais confinados 365 dias do ano. E a gente sabe que a questão do bem-estar animal, das instalações, é fundamental. Como é que é esse trabalho? Como é que vocês desenvolveram ao longo desse tempo as instalações aqui na propriedade? Bom, então, meu pai foi o grande idealizador disso tudo, né? E antes da caprinocultura, ele criava cavalos da raça quarto de milha. Então, as primeiras instalações aqui foram adaptadas. A gente fez os ripados aqui. Hoje nós só mantivemos 3 baias desse início, porque elas são baias baixas. Então, dificulta um pouco o manejo de limpeza. Mas hoje a gente ainda tem essas 3 baias, onde a gente mantém alguns reprodutores. Aqui, inclusive, a gente tem uns reprodutores que vieram do Capril RDR. Esse outro reprodutor veio do João, um criador lá de Porciúncula, que também fez um trabalho de melhoramento genético muito legal. Nós temos aqui um outro reprodutor que nasceu aqui. Ele é neto de um bode do Capril Pôr do Sol, que foi uma das genéticas iniciais aqui, onde lá meu do pai... Fernando Pioli, lá em Jacutinga. Tivemos a oportunidade de visitar lá. Um abraço ao Fernando lá. Em 2005, meu pai visitou o Fernando e ele conta que ele falava assim, será que um dia eu vou ter tanta cabra igual o Fernando? Isso foi animando ele. Então aqui hoje, essa estrutura que foi a mais antiga, foi a inicial aqui da propriedade, que vocês mantiveram, serve aqui no espaço para o bodil, quer dizer, manter os reprodutores aqui na propriedade. Exatamente, porque aí ficam menos animais, fica mais fácil da gente higienizar. Perfeito. Depois nós fizemos um galpão mais elevado, então ali embaixo é tudo cimentado, né, para facilitar a higienização. Essa retirada das fezes tem que ser feita semanalmente. Isso é uma rotina aqui que vocês fazem semanal. Semanal, todas as quartas-feiras. Não pode deixar de fazer, porque a gente precisa ter um controle de moscas, né, de insetos, para transmissão de doenças, até para o próprio laticínio, aqui a gente trabalha com alimentos, então a higiene em cada setor, em cada lugar é fundamental. E aí a gente já viu aqui que você falava, né? Quer dizer, aqui você já tem uma altura ideal que te permite o manejo, né? E na instalação que foi as primeiras, a mais antiga, já uma instalação que tem, né, uma altura já bem mais baixa, que leva com certeza uma dificuldade maior de limpeza. Quer dizer, é evolução, né? Com certeza. Você aprendendo com as dificuldades. Quase, né? 20 anos de caprinocultura, né? E a gente vai apanhando um pouquinho, aprendendo, nas conversas aprendendo, vendo outros exemplos. E o nosso outro galpão, que é um pouco mais novo, nós fizemos ainda um pouco mais alto e ainda adaptamos um galinheiro com galinhas soltas debaixo do galpão. Que aí aproveita todo o restinho de ração que acaba caindo, e elas também vão ali nessas larvinhas de moscas, de alguma coisa que nasce. Acaba ajudando a controlar também. Exatamente. Isso, né? E aí a gente conseguiu agregar isso tudo e ter mais uma produção na fazenda. Vamos lá conhecer essas instalações de perto? Vamos conhecer lá. esse ripado? Então vamos lá conhecer. Marina, falando agora ainda das instalações, né, nós estamos tendo a oportunidade agora de ver aqui a parte superior desse outro pavilhão, desse outro galpão. O que compõe a estrutura e como é que foi a sua opção aqui desses diversos equipamentos e instalações que hoje alojam as cabras aqui? Então, uma questão também da instalação ali de baixo, além da dificuldade da limpeza,
o pé direito é um pouco mais baixo, o que deixa também muito calor para os animais. Então aqui a gente optou por fazer um galpão bem aberto, que a nossa região é uma região quente, para ventilar bem, para esses animais terem conforto térmico. A gente fala assim, animal com bem-estar, a gente tem que chegar aqui daqui a pouco, tá todo mundo deitadinho, ruminando, com conforto térmico, com alimentação. Então a gente fez toda essa melhoria nessas instalações. Esse é um tema até que você toca, a gente tem chamado a atenção por onde a gente tem passado, que antigamente se falava de bem-estar, parecia um modismo, né? E hoje, na realidade, o bem-estar ele faz parte da atividade intrínseca ao criador, né? A importância do bem-estar animal, né? Com certeza. Não só por questão de amar os animais, né, que a gente se preocupa com isso, mas levando em consideração a qualidade do leite, a produtividade desses animais. Sem bem-estar a gente não consegue. Influencia negativamente se não tiver o bem-estar. Certeza, né? Com e certeza. aí é importante até a gente falar, porque a gente vê hoje aí muito modismo das pessoas falarem aí, aqueles que não conhecem a atividade pecuária, né? De que o produtor muitas vezes não tem esse cuidado com o animal, ou não tem esse zelo com o bem-estar, né, focado na produção. E isso é uma ferramenta de trabalho, quer dizer, se você não tiver bem-estar, boa alimentação, trabalho sanitário, o manejo, etc. Consequentemente, o resultado da produção é negativo, né, Maria? Com certeza. E eu acho que o campo não dá chance para erro. Você tem que fazer as coisas muito bem feitas para você conseguir ter uma propriedade lucrativa. Uma outra coisa que eu sempre penso também, como técnica e como produtora rural, é que ninguém escolhe tirar leite, ninguém escolhe ser produtora porque não gosta de animais. Eu acho que é pelo contrário. Então eu acho que tem que desmistificar um pouco isso. Se a gente está aqui todos os dias, como eu falei, sem feriados, sem nada, é por amor aos animais, é pelo amor ao campo, amor por produzir alimento, que é uma coisa muito importante. Quer dizer, antes de mais nada, é muita paixão envolvida, né, Maria? Muito. Quer dizer, é gostar realmente do que faz. Como você falou, é 365 dias do ano ligado, 24 horas na produção. A gente não tira a cabra da tomada, né? Quer dizer, pariu, ela tem todo 305 dias de lactação ali que você tem que estar focado o tempo todo aqui no Capril. E a gente não pode deixar faltar alimentação, água limpa, alimento de qualidade. Então a gente tem que estar o tempo inteiro cuidando delas. Elas trazem a rentabilidade pra gente e a gente tem que retornar com o maior cuidado e amor que a gente puder para esses animais. E aí você falou aí de alimentação, de água, né? Fala um pouco pra gente dessa estrutura aqui que você teve aqui o cuidado de montar aqui no Capril. O que compõe aqui os equipamentos de cada baia dessa que a gente está vendo a separação dos animais? Então, nós aqui trabalhamos com todos os coxos aqui no corredor, né? Então, nesse coxo é onde elas recebem o volumoso e o concentrado. Então, os funcionários vêm com um carrinho de mão e vão passando esse volumoso e esse concentrado. A gente também tem coxos de sal, todos para o lado de fora da baia para facilitar o manejo, para facilitar a limpeza desses coxos, evitar que esses animais coloquem as patas dentro do coxo, defequem dentro do coxo, porque isso para a parte sanitária é muito ruim. Os nossos coxos de água também são para o lado de fora, eles ficam lá, e aí tem um sistema de bomba, né? Então ele vai sempre ficar cheio, mas tem que ter uma limpeza quase que diária, porque os animais têm que ter água limpa e fresca, né? Eu brinco assim, você tem que beber água no coxo do animal. Exatamente, porque o animal coragem de tomar aquela água que está sendo fornecida. Exatamente. Ali, né? Mas então aqui nós estamos vendo aqui saleiro, os coxos, inclusive interessante aqui nos coxos, que você teve a opção também de utilizar o material que tem disponibilidade na região, que são esses borrachões de esteira transportadora, né? Exatamente. A gente ainda tem algumas instalações mais antigas ali, que eram os coxos todos de madeira. Mas a gente teve a oportunidade de fazer um com esse borrachão que ficou excelente, porque facilitou muito a higienização dos coxos. Fizemos um coxo mais fundo também, porque as cabras, elas acabam jogando um pouco da comida para fora do coxo, assim a gente desperdiça menos alimento. Então está sendo uma experiência muito boa. Com certeza a gente vai trocar todos os coxos para esse modelo. E essa facilidade de instalação, né, também o borrachão facilita isso. Você faz muitos metros de coxo com muita agilidade, né? Exatamente. Fez a estrutura de montagem e a durabilidade, né? Isso nós não vamos ver os netos, talvez não vamos ver isso acabar, né? A durabilidade vai ser muito importante, com certeza vai melhorar muito. A madeira acaba umedecendo um pouco, acaba tendo que trocar com mais frequência. A oportunidade que a gente está tendo de ver aqui, as instalações, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa separação por lote. Como é que é feito aqui esse manejo das cabras por lote? Como é que você divide os animais aqui? Então, hoje aqui nesse galpão de baixo estão todas as minhas cabras em lactação. Então eu coloco as cabras em lactação mais próximos aqui da sala de ordenha, né, que elas vão descer ali no corredor. E, igual eu falei, elas entram na reprodução juntas e acabam ficando nesse mesmo lote. Eu tento evitar a mudança de lote constante, tá? Pela dominância desses animais.
No galpão de cima, ficam minhas cabras de pré-parto e a minha recria, e a minha maternidade fica em um outro galpão. Aqui nós colocamos essas plaquinhas, onde a gente consegue identificar se o lote é de leite, se o lote é no pré-parto, e a gente coloca também a medida de concentrado que deve ser fornecida por trato, para facilitar o manejo no dia a dia dos funcionários, e a gente tem um controle de quanto esses animais estão comendo, né, para cada categoria ser atendida, e além disso, sempre focando em fechar as contas também. E aí, falando ainda em bem-estar, né, você tem aqui um espaço, né, a gente percebe que as cabras estão em função do tamanho da baia e o número de animais. Como é que é essa definição? Quantos animais por baia em função de quantos metros quadrados? Como é que foi essa divisão? Então, aqui nós fizemos baias que atendem no máximo 8 animais, então 8 animais adultos, né? Por baia, para que a gente tenha um espaço de coxo adequado, para que esses animais consigam deitar adequadamente e fiquem confortáveis. E o nosso sistema de ordenha também segue esse padrão, que a gente consegue receber até 8 animais por lado no nosso sistema de fosso ali. Então você planejou, e aí vem a palavra-chave, planejamento, né? Sim. Quer dizer, é organizar a produção, planejar a instalação, né? Desde aqui o local de alojamento dos animais, a sala de ordenha, planejamento alimentar, quer dizer, isso faz parte da rotina, não tem como entrar na atividade sem planejamento. Com né? certeza. Hoje eu falo assim, quando me formei, meu pai já criava cabras, ele começou com muito entusiasmo, mas hoje eu vejo que a parte técnica, quem está começando, a importância de procurar um técnico para fazer o planejamento antes de comprar o primeiro animal. Você tem que saber onde esse animal vai ficar, o que ele vai comer, para onde você vai escoar esse leite. Eu acho que quem começa sem planejar hoje, a chance de dar errado é muito grande. Fundamental pensar nessa estratégia. A gente tem costume de falar que muitas vezes o produtor começa a fazer a casa pelo telhado, não pelo alicerce. A primeira coisa que ele faz é comprar o animal, depois ele vai ver o resto. Quer dizer, não existe espaço para isso mais. Né? Não existe, não existe. Tem que ter planejamento, tem que ter. Hoje eu acho que tem muitos técnicos qualificados trabalhando com caprinocultura, ovinocultura, então a gente tem que procurar se informar para começar do jeito certo, que é sempre mais fácil e mais econômico. Porque às vezes você faz uma instalação que não vai ser adequada, você está perdendo dinheiro. Perfeito. Então, nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui parte das instalações, onde estão aqui os lotes de cabras que estão em lactação. Nós vamos ter a oportunidade de ver o restante das instalações, onde estão os outros lotes aqui do Capril, Rancho Chaparral, Santo Antônio Aventureiro, Zona da Mata, Minas Gerais. Marina, dentro do manejo nutricional tem a parte aqui do concentrado, quer dizer, você falar para a gente do volumoso aqui, que você está utilizando o capiaçu como base do volumoso, e a parte de concentrado, como é que é esse trabalho, como é que você tem feito aqui? Então, aqui nós temos uma pequena fábrica de ração ali, com um misturador de 500 quilos, então nós compramos os insumos e fazemos a formulação aqui. Nós temos uma formulação para cabras de leite, uma formulação para cabras do pré-parto, uma formulação para maternidade, que são os animais em aleitamento, e para recria, né, os animais secos. E aí nós dividimos aqui em lotes para cada um receber o concentrado adequado, na quantidade adequada também. Em função da categoria, aquela formulação específica que você tem feito aqui. Exatamente. E essa experiência da formulação na propriedade aqui, em detrimento de uma ração comprada pronta, você tem percebido aí a redução de custo? Com certeza. Aqui pra gente, na nossa região, facilitou o manejo para a gente comprar os insumos. Fica mais barato do que a gente comprar uma ração pronta. Você tem certeza também do produto que você está usando, né? Quer dizer, da qualidade do concentrado que você está trabalhando. Isso aí. Né? Perfeito. E você faz esse trato aqui com os animais, qual que é a frequência de trato que você tem feito aqui, tanto o volumoso quanto o concentrado? Então, o volumoso, todo dia de manhã, eles limpam os coxos, né? Então tira o resto de capim que sobra. Isso também é muito importante para a gente ver por lote o quanto esse capim está sobrando ou está faltando, para a gente ter esse controle. Não pode desperdiçar e também nunca pode faltar para os animais. O famoso score de coxo, né? Acompanhar o score de coxo para ver exatamente se está tendo sobra ou não, né? Exatamente. Então, de manhã, os funcionários fazem esse manejo, limpam os coxos e depois vem fornecendo o volumoso. E após a ordenha da manhã, é oferecido o concentrado. Porque assim a gente consegue manter esses animais em pé por mais tempo, melhorando aí os índices de mastite, evitando que esses animais deitem logo após a ordenha. E fala um pouco pra gente disso, por você que é médica veterinária, falando aqui, né, dessa questão aí desse momento pós-ordenha do animal ficar em pé. Qual a importância disso e qual a razão disso? Lá na ordenha nós fazemos o pós-dipping, né? Então, para ajudar no fechamento desse esfíncter. Então, como esses animais são estimulados ali a glândula mamária,
Se eles vierem logo depois e já deitarem e o chão tiver com sujidades, com alguma contaminação, aumenta o risco de mastite. Então é bom a gente manter eles em pé. E na parte da tarde é a mesma coisa. Eles passam o volumoso e após a ordenha vem passando o concentrado também. Então nós temos 2 tratos por dia aqui. Além da estratégia efetivamente de você parcelar o trato, ainda tem essa estratégia do controle da mastite aqui, fazendo com que os animais fiquem em pé por mais tempo pós-ordenha. Exatamente. Eu acho que a gente tem que evitar sempre os problemas sanitários, né? Então, é no manejo que a gente acerta as coisas. É no manejo, é na limpeza das instalações que a gente vai acertando e evitando os problemas. É pensar preventivamente sempre, né? Com certeza. Trabalhar Pensando em rebanho, preventivo. a gente sempre tem que prevenir. Porque Perfeito. se vier um problema, é sempre grande, porque são muitos animais. Nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui a continuidade do manejo aqui nutricional na propriedade, o momento de fornecimento aqui do concentrado produzido aqui na própria propriedade. Marina, nós estamos aqui num espaço importante do manejo da propriedade, onde você trabalha aqui as futuras matrizes aqui do rebanho. Fala pra gente um pouco desse espaço. Que espaço é esse? Que manejo que você desenvolve aqui? Bom, aqui é a nossa maternidade, né? Então os animais nascem, as cabras do pré-parto estão lá embaixo, e aí como nós vimos lá, eles então têm o umbigo curado, são pesados, microchipados e recebem uma numeração e uma coleirinha também, para identificar esses animais. Quando os animais nascem, eles primeiro ficam nessa baia de serragem, com essa campânula de aquecimento. Então, até os 7 dias de vida, esse é o manejo deles, para ser uma caminha bem quentinha, porque esses animais ainda não têm um controle térmico tão bom. Quanto tempo eles ficam nesse espaço aqui, recebendo esse aquecimento, essa luz? 7 dias. Isso varia em função da época do ano, período frio, período quente, ou sempre 7 dias? Sempre mantenho 7 dias aqui. Okay. E após os 7 dias, eles já vão para as baias ali, que são baias de ripado. Então são baias suspensas, onde eles já vão começar a receber todo o volumoso e concentrado. Eu deixo volumoso e concentrado à vontade nessa fase. E os animais são amamentados 3 vezes ao dia. Então, no início, eles primeiro recebem a colostragem, né? Okay. E depois eles são amamentados 3 vezes ao dia. Quanto tempo de amamentação que você mantém? Desmama com que idade? Então, até 30 dias eu mantenho 3 vezes ao dia. Depois eu vou diminuir essa amamentação para 2 vezes ao dia. Qual o volume que eles recebem no início? 3 vezes ao 300 dia? ml. Então chega próximo de 1 litro. Exatamente. Nos primeiros 30 dias. E depois eles passam para 2 vezes ao dia 500 ml. Depois eu vou diminuindo esse leite, vai ficar 2 vezes ao dia 300. Depois 1 vez ao dia, então vou fazendo um desmame gradativo. E esses animais já estão recebendo alimentação para eles irem se adaptando. Quanto tempo aqui de amamentação do início ao desmame? Então, eu tento manter aqui no máximo 90 dias e eu acompanho a pesagem desses animais também. Esse é o critério de idade e peso. Idade e peso. Então, eu quero que eles tenham com 90 dias de 18 a 22 quilos para eu conseguir desmamar esses animais. Aqui vocês estão vendo, é um sistema de aleitamento coletivo e ao mesmo tempo ele é individual, porque aqui, como você pode ver, a mamadeira ela é toda em aço inox e ela tem divisórias. Então, os animais recebem cada um a quantidade que necessita, né? Como é que é o condicionamento aqui, pensando nesse animal que sai do nascimento e vem para cá? Quanto tempo você leva para conseguir fazer com que esses animais façam esse aleitamento voluntário, como a gente está vendo aqui? Tem isso também. Até os 7 dias, quando eles ficam nas baias individuais, a Neuci, que é a nossa querida colaboradora aqui, Tudo bem, que fica Neuci? à frente da maternidade, ela, que eu acho muito importante também, o funcionário para ficar na maternidade, ele tem que ter muita paciência, muito amor. Por quê? Nos primeiros dias, o animal não sabe mamar, é como um neném, né? Ele tem que ter uma escolinha, Tem que efetivamente. ter a escolinha da mamadeira. Então, nos primeiros dias, a gente usa esse espaço aqui como uma plataforma, onde a Neuci tira o animal ali da baia e coloca aqui, e ele vai mamar na mamadeira individual. Então, aqui é uma amamentação individual nos 7 primeiros dias de vida. Quer dizer, aprender mesmo, pegar no bico Aprender ali, a né? sucção, aprender tudo. Após os 7 dias, eles já estão mais espertinhos, né? Já estão adaptados. Eles começam a ir para a mamadeira coletiva. Aí, os primeiros dias da mamadeira coletiva são um pouco mais difíceis, mas depois eles aprendem e já vem um corredor ali, onde a Neuci é só abrir a porteira e eles já vêm direto para a amamentação. Existe um cuidado em relação a esse leite? Esse leite ele é aquecido? Como é que é o trabalho disso? O colostro também, como é que é esse cuidado, esse trabalho que você desenvolve aqui? Sim.
Nós já tivemos a experiência aqui em tratar com leite de vaca. A gente tinha vacas na propriedade. Hoje, com a dificuldade de mão de obra e mais um animal de leite, que é um manejo muito, né, regular, né, todos os dias, a gente optou por, no momento, estamos tratando com leite de cabra. Então, o colostro é termizado, a cabra pariu, a gente usa um refratômetro para ver se esse colostro está adequado ou não. E o colostro que está bom, ele passa por um processo de termização, que a gente não pode chegar à temperatura de pasteurização, mas então é um processo de termização, e a gente congela esse colostro e mantém um banco de colostro congelado. O animal nasceu, esse colostro é descongelado, chega a temperatura de 35, 37 graus e é ofertado. Então você mantém aqui um banco de colostro efetivamente na propriedade. Sim. Essa é a temperatura que você utiliza para fazer esse tratamento para congelar? Qual é o tempo e que temperatura que você chega? 57 graus e mantenho ele por 60 minutos, então você tem que ficar ali controlando. Eu faço isso pessoalmente, gosto de sempre estar acompanhando para ficar uma termização bem feita, para a gente tentar controlar a CAI, né, o máximo, e outros problemas sanitários o máximo que a gente puder. O leite também aí o leite é pasteurizado. Então eu pasteurizo todo o leite, a gente tem um outro tanque de expansão menor que era das vacas que ficou desativado, então esse leite é pasteurizado, fica refrigerado e a Neuci aquece a cada mamada para ofertar para esses animais. A temperatura que você aquece para voltar aqui para os animais aqui? Chega a 37 graus e aí a Neuci vai controlando ali e depois vai ofertando para os animais. Então, e esse cuidado é importante, é fundamental, né? De você fazer tanto o tratamento do colostro quanto o tratamento do leite para trabalhar efetivamente a sanidade dessas futuras matrizes aqui do rebanho. Com certeza. Eu falo que a maternidade é o ponto-chave. Porque se aqui a gente não tiver animais com uma sanidade boa, se a gente também não estiver mantendo a higiene das instalações, esse animal tem uma diarreia, tem uma pneumonia, a gente já perdeu, porque esse animal não vai ter o mesmo ganho de peso, vai entrar mais tardiamente na reprodução. Então, cada detalhe aqui é extremamente importante para toda a produção depois. Você falava aí no tempo de 90 dias aproximadamente aqui, de manter os animais com aleitamento. E qual que é a meta de peso nessa idade que você tem desmamado aqui? De 18 a 22 quilos. Essa é a meta. Essa é a você meta. monitora o acompanhamento. Exatamente. Em função disso, também vem aí, já começa aí um trabalho de seleção aqui. Os animais que efetivamente não acompanham esse desenvolvimento nesse período, já são animais que você eventualmente pode vir a não manter no plantel. Na verdade já começa lá no nascimento, né? Os animais que já nascem muito pequeno, com um peso muito abaixo do rebanho, já são animais que não são desejáveis, porque vão demorar mais a desenvolver aqui. Então essa seleção a gente tem melhorado ela a cada dia, para a gente ter essa precocidade depois reprodutiva, né? Então vamos falar depois desse processo de seleção aqui do plantel, mas começa aí desde o nascimento, já em todas as fases, essa preocupação de manter informações, manter índices zootécnicos para você controlar e avaliar esses índices, Exato. né? Controle de índices, isso eu acho que é fundamental, porque muitas vezes, hoje eu trabalho com uma assessoria do Felipe Seabra, que desenvolveu um aplicativo específico para caprinos de leite, que tem ajudado muito a gente, é um aplicativo bem simples. Os animais aqui hoje usam microchips, então a gente tem leitores de microchip, porque os animais também têm tatuagem na orelha, mas eu acho que quanto mais informações a gente tiver daquele animal, é melhor. E hoje essas informações, a própria Neuci já fica com um celular só para isso, e ela consegue anotar tudo que acontece em tempo real ali no aplicativo. Então, de onde eu estiver, eu tenho a informação em tempo real. Porque muitas vezes antes a gente fazia as planilhas e eu não tinha tempo depois de passar para o computador, de passar para um software. Então, melhorou muito. Você tinha informação, mas não tinha avaliação da informação. Exatamente, né? Informações vazias, que não serviam para nada. E hoje a possibilidade de utilizar esse software, utilizar esse aplicativo, flexibilizou e facilitou muito esse trabalho. Muito, porque com 30 dias aqui, os animais, por exemplo, têm que ser pesados e vacinados. Então esse peso já vai direto para o aplicativo. O aplicativo já gera um gráfico para mostrar se esse animal está ou não dentro do desejado. Então a gente já vai a cada dia tendo informações para tomar decisão rápida. Porque não adianta você ter informações que você vai tomar decisão muito depois, já passou o tempo. Nós estamos vendo aqui, aproveitando esse espaço que a gente está tendo aqui, desse aleitamento, já nasci fazendo um trabalho também que é desinfecção e limpeza aqui, né, do material que é utilizado aqui, né? Aqui na mamadeira ali, então, a gente acopla esses bicos aqui com essas válvulas, tá vendo? São acoplados. Então, todo dia a gente tem que tirar
higienizar todos esses bicos, higienizar depois a calha. Isso faz parte da rotina. A cada aleitamento, esse processo de limpeza e desinfecção é feito. Sim. E feito pela Neuci de preferência. Eu sei como é que é trabalhar aí com os animais, como é que é trabalhar aqui na maternidade. Fácil de mexer com os animais? Eu gosto, eu adoro fazer isso. Aí eu acho fácil. Os animais são dóceis, bons de trabalhar? Você gosta de mexer com os animais aqui? Gosto, adoro, eles são muito dóceis. Bacana, então a gente está vendo aí esse trabalho feito na maternidade aqui pela colaboradora Neuci, aí fazendo o trabalho de amamentação nessa oportunidade que a gente está tendo aqui. Marina, esse espaço aqui que é a maternidade, nós tivemos a oportunidade de ver aqui a Neuci trabalhando com os animais. Você já teve experiência de homem e mulher trabalhando? Existe uma diferença aqui nesse manejo? Trabalhando ou homem ou mulher aqui? Sim, a gente já teve experiência de homens na amamentação. Eu, particularmente, todos os serviços que demandam mais paciência e cuidado mesmo com a higiene, eu prefiro mulheres trabalhando. Então, a chegada da Neuci foi fundamental, assim. Hoje a gente tem baixíssimas mortalidades aqui, a gente tem pouquíssimos animais que têm diarreia, e isso tudo conta, né, com a paciência de ensinar o animal a mamar, com a paciência de higienizar a mamadeira adequadamente. Ela também está à frente lá da higienização da ordenha, então todo dia a Neuci faz a ordenha da manhã, e ela é a monitora também lá da higiene. Então, isso faz muita diferença pra gente. Esse cuidado faz a diferença, é importante. Total. E efetivamente aqui, nesse espaço da maternidade, como é que é esse manejo? Você falava com a gente lá, a gente teve a oportunidade de ver lá o espaço do cuidado com o recém-nascido, mas depois esse manejo, além da questão do aleitamento, o que mais compõe aqui o espaço da maternidade? Então, aqui nós temos 5 baias, né? Que então a gente consegue dividir eles em 5 lotes, porque aqui no Chaparral também a gente está tentando manter uma reprodução durante todo o ano. Antes eu fazia 2 estações por ano, mas agora eu estou tentando manter uma reprodução ao longo do ano para que a gente tenha leite o ano inteiro. Então a maternidade está sempre cheia agora e a gente precisa dessas divisões para eles ficarem aqui divididos por idades. Então animais com 30 dias, animais com 60, para eles irem nesse controle de peso. Então aqui a gente tem os diferentes lotes, onde cada lote tem o seu coxo de água, que fica aqui do lado de fora, e mantendo sempre a água bem limpa, igual a gente falou lá embaixo, e tem um coxo de comida. E na hora da amamentação, as baias são projetadas com portões que viram um corredor, aqui elas já estão bem grandinhas, eu vou abrir aqui para você ver, mas esse portão aqui, ele vira um corredor para elas irem conduzidas para a parte de aleitamento. Você tem a oportunidade de facilitar esse manejo, né? Quer dizer, o animal já fica facilmente condicionado. Exatamente. E essa abertura de portões virando esse corredor para trazer os animais aqui até o aleitamento. Que aí a gente divide os lotes, o lote de lá vai passar para o aleitamento. Quando você quiser esse lote, você fecha aqui o corredor já vem e direto facilita para o esse manejo. espaço aqui. Então todas as baias são fechadas com esses 2 portões. E de novo aqui o planejamento, né? Quer dizer, Exatamente. você pensar a instalação, pensar o planejamento e facilitar a mão de obra, né? Facilitar o dia a dia dos colaboradores aqui no manejo. E isso eu falo muito assim, dessa conversa que a gente tem com outros técnicos, com outros criadores, porque é assim que vão surgindo as ideias, né? Igual eu falo, desde 2005 criando cabra, então as coisas não começaram assim. A gente está sempre evoluindo, sempre adaptando, tem muita coisa para melhorar ainda, mas as ideias que vêm de fora são muito importantes para a gente melhorar. Perfeito. A partir de que idade você já começa aqui a fornecer tanto a ração quanto o volumoso para esses animais? E o mesmo volumoso que você trabalha lá com as cabras, você fornece aqui? Sim. A partir do 8º dia, então, que eles já vêm para esse piso ripado, a gente já começa a oferecer volumoso e concentrado no coxo. O volumoso também é o capiaçu, e o concentrado é uma formulação específica para os animais aqui da maternidade. E eu deixo esse concentrado bem à vontade para elas, para ajudar nesse ganho de peso. O objetivo é, de fato, nessa fase, desenvolver os animais. É uma fase crítica que a gente sabe de mortalidade, etc. Então, todo esse cuidado visando aí taxa de sobrevivência e, ao mesmo tempo, taxa de crescimento e ganho de peso dos animais aqui. Aqui é muito importante a gente ter cuidado com cada detalhe. Aqui, por exemplo, nós temos cortinas de plástico que na época do inverno a gente tem que descer e subir essa cortina todos os dias. Então, à noite tem que manter a temperatura aqui mais quentinha para eles, mas também precisamos de ventilar. Então, a gente tem que ter cuidado nesses detalhes também. É de fato a maternidade e um olhar diferenciado para essa categoria, que tem que ter esse olhar diferenciado. Com certeza, né? Aqui tem que ter cuidado redobrado para tudo dar certo.
a oportunidade que a gente está vendo aqui da maternidade, aqui no Rancho Chaparral, em Santo Antônio da Aventureira. Bom, ainda falando do desafio, né, a gente tem vários momentos aqui da história de vocês e nós vamos tentar, dentro do espaço, dentro da possibilidade aqui, falar de cada um desses momentos. Mas voltando um pouco lá para a produção, pensando no curral. Na sua visão, Marina, quais foram os principais gargalos, os desafios nessa linha do tempo, falando aí em 19 anos de implantação do Capril? O que você viu de desafio lá atrás, ou você viu seus pais, né, falando desse desafio, e o que você vê de desafio hoje? Então, uma das questões então, é esse escoamento desse leite, né? E eu comecei a participar mesmo efetivamente no final da minha graduação. E eu entrei na graduação em 2013, então em 2017 eu me formei, eu comecei a... medicina veterinária, né? Só a gente lembrando aqui. Isso aí, sou médica veterinária. E eu acho que a gente tem grandes desafios todos os dias, e um deles foi formar uma boa equipe. Então, uma equipe responsável, porque o leite precisa disso, né? A gente precisa de pessoas que estejam aqui comprometidas a acordar cedo, a fazer as coisas com higiene. Então, acho que até a gente chegar nesse ponto de equilíbrio que hoje, assim, graças a Deus, nós temos uma equipe maravilhosa, foi um desafio que a gente tem que estar sempre treinando, a gente tem que sempre estar falando. Então, hoje a gente chegou nesse equilíbrio muito legal. No início também, recapitulando assim, lembrando as falas do meu pai, a gente não tinha trator, então para pegar o capim, por exemplo, a gente tinha que ir de foice, carroça, não tinha um misturador de ração, tinha que misturar ração dentro de um saco. Então, a falta de equipamentos que vem com o tempo também, de investimento, várias coisas a gente vai se aprimorando mesmo, né? Lembrando aí dos vários pilares que a gente tem aí dentro do desafio da pecuária, né? Falando aí de sanidade, de nutrição, falando da parte de reprodução e genética. Como é que foi lá no início? Trabalhar esses 4 pilares, como é que está sendo hoje? Então, no início, eu não me envolvia tanto, como eu falei, então meu pai ia fazendo uma coisa mais um hobby mesmo, sabe? Ele gostava dessa cabra, gostava daquele bode, ia assim. E um grande divisor de águas, assim, para essa questão foi a gente entrar na associação, né? A associação abriu muitas portas pra gente, porque em dias de campo a gente conhecia outros produtores, e eu falo muito isso, a importância da gente conhecer outras histórias, outros técnicos, de ter novas ideias. Essa troca de informações, esse backmarket, essa oportunidade de você trocar experiências, valeu? É fundamental. A Comig Caprileite, né? Exatamente. A Comig, foi ali que eu fiz o primeiro curso de queijos de leite de cabra, direcionado para o leite de cabra. E eu lembro assim que a gente conheceu técnicos da Emater, muitas pessoas envolvidas com a caprinocultura através de dia de campo, porque eu acho que o produtor rural a gente trabalha muito. E hoje, depois que eu vim efetivamente morar na fazenda e participar do dia a dia, que eu fui ver a luta realmente que é, porque antes eu estava à distância, então a gente não sente esse dia a dia. E às vezes a gente não tem muito tempo para parar, para ter esse bate-papo que a gente está tendo aqui, a gente demorou, né, para falar, pode vir, porque é tanta correria que às vezes a gente não consegue parar para telefonar para um outro produtor. E eu acho que são esses momentos que fazem a gente crescer. Eu costumo brincar que muitas vezes a gente fica fazendo papel de bombeiro, apagando incêndio o tempo todo, né? Quer dizer, e às vezes a gente não tem tempo de fazer essa troca de informação, de viver a experiência dos outros, entender o que a gente pode mudar ou adaptar ou trazer para a gente. Quer dizer, isso é importante, né? Essa oportunidade é importante. Muito importante. Eu também tive a oportunidade de fazer o mestrado, o que também me trouxe um conhecimento. Eu pude visitar outros capris. Então, isso tudo foi agregando muito e foi melhorando, né? Esse meu conhecimento técnico também. Eu conhecer outros técnicos que me ajudam, tiro minhas dúvidas. Isso tudo agregou muito. E aí, a gente falando aqui, Isabela, dessa linha do tempo, você que esteve sempre à frente, né? A gente percebe que o seu envolvimento aqui, ele é muito mais do que simplesmente uma decisão, né? Que você teve lá atrás de visitar, né? Do Jaci te incentivar, mas a gente percebe que você foi o esteio principal desse processo aqui, porque em todo momento a presença da Isabela aqui foi definitiva, né? Foi decisiva. Como é que é olhar essa linha do tempo e você ver hoje o laticínio pronto, instalado, com selo de inspeção, ver os produtos, começar a trabalhar esse mercado? O que passa na mente da Isabela, lembrando todo esse processo? Primeiro assim, um dia, porque hoje eu moro aqui na propriedade rural,
igual eu contei antes, eu ficava entre Leopoldina e aqui Santo Antônio do Aventureiro, na propriedade, no Rancho Chaparral. E hoje já tenho uns 8 anos. Acho que uns 8 anos eu vi Definitivamente para cá. Casa. Então, hoje eu não tenho casa em Leopoldina, minha casa é aqui. Eu tenho meu vínculo totalmente, me sinto assim, Santo Antônio do Aventureiro total. Aventureirense. Completamente. E aí um dia, uma amiga perguntou assim pra mim, Isabela, como assim você tá morando na roça? Aí aquela pergunta me chamou a atenção. Eu falei assim, gente, realmente eu nasci na cidade. A família do meu pai, a família Monteiro, é uma família totalmente do povo que nasceu na roça. Você teve um vínculo na roça, Eu, teve quando essa criança, ligação. eu ia nos sítios dos meus tios-avós. Aí eu falei assim, gente, tá no sangue. Entendeu? Tem uma história, né? Antepassados. E assim, eu olhando assim lá atrás, igual eu brinquei aqui, que a gente, tantos apertos que eu já passei, sabe? Igual levar um leite, por exemplo. Sair de madrugada, dirigindo. Sozinha, dirigindo. Aí, dependendo do laticínio, eram umas estradas horríveis. E voltava já cansada, às vezes com sono, mas tinha que estar ali firme. Mas depois a gente esquece tudo isso. Porque hoje eu tô tão emocionada, tão feliz, né, com essa conquista. O primeiro caminhão de areia que chegou para a obra, olha, quando eu olhei aquele caminhão, sinceramente, eu estava aqui sozinha. Marina não estava, Jaci não estava, eu estava aqui sozinha. Foi uma emoção tão grande que, olha, as lágrimas desceram. Mas é interessante você falar isso, assim, dela ser esse pilar, porque eu acho que às vezes ela nem... Isso fica nítido, né? Mas eu acho que às vezes ela não vê dessa forma. Mas de fato. Meu pai embarca Exatamente. Até hoje, então é 15, 30 Só para dias quem fora. não conhece o termo embarcar, conta um pouco dessa história do seu pai, onde que ele trabalha, como é que é esse trabalho dele, só para a gente referenciar aqui nessa conversa. Meu pai, ele trabalha para uma empresa terceirizada da Petrobras, ele é mergulhador profundo, então trabalha nos gasodutos, oleodutos, há mais de 30 anos. Muito mais. Então, quase 40. Quando eu era criança, meu pai ficava 30 dias fora de casa e 30 dias em casa. E hoje ele fica 15 dias lá e 15 dias aqui. Então, minha mãe, ela sempre teve que ser essa base da família como um todo. Claro. E ela abraçou a causa. Então, minha mãe, ela já tirou leite aqui, você não tá lembrando, mas ela já estava lá na ordenha. Faltou funcionário, ela ficava tirando leite, ela já amamentou os cabritos, ela fazia tudo o que precisava. E assim, eu estava na faculdade, eu fiz faculdade na PUC em Betim, então eu morava longe. Meu pai embarcava e ela ficava aqui, assumindo tudo. Então ela coordenava a equipe, se faltasse alguém ela resolvia, ela entregava leite, ela embalava leite. Meu pai é o grande incentivador porque ele sempre viu essa garra nela. Ele viu que ela abraçava essa causa. Falar de Rancho Chaparral, a gente não pode dizer que não tem sangue suor da Isabela aqui nessa história toda, né? Nossa, demais, demais. Mas hoje, Luciana, eu tô light. Tá nada. Não tá nada, né? Eu fico ali fazendo queijo, que eu adoro. Não, mas é importante a gente lembrar. Ó, ela que vai já começou. Mais. E você usou uma expressão, Marina, lá quando a gente estava visitando os currais, a gente conversando e tal, uma expressão que está aqui martelando na minha cabeça. Estilo de vida. Quer dizer, para você, para sua mãe, hoje para a família, vocês com os esposos aqui, etc. Tal, passou de fato a ser um estilo de vida. É a nossa vida, né? Eu acho que não existe vida fora do Chaparral pra gente. Então, eu escolhi vir morar na fazenda, foi uma decisão. Eu sou técnica, então eu tinha outras oportunidades de trabalho, mas eu decidi abraçar essa causa. Primeiro porque eu achava um pecado a história do meu pai e da minha mãe morrer neles. Então, todo o trabalho que eles vinham fazendo até aqui, se eu não pegasse, se eu não abraçasse essa causa, em algum momento ele ia parar. E eu falava, gente, eles investiram tanto dinheiro, tempo, tantos sonhos, eu não posso deixar isso morrer. Eu sou técnica, eu vou voltar e vou abraçar essa causa. E segundo que a qualidade de vida, a gente trabalha muito, muito, mas a gente tem muita qualidade de vida. Eu falo assim, nós temos a oportunidade de fazer as nossas refeições em família, de sair para passear. Teve a pandemia, por exemplo, a gente estava morando aqui. A nossa vida mudou pouco. A gente não estava preso num apartamento. Estava aqui no dia a dia, né? A gente estava aqui, o nosso dia a dia continuou. Então, e as coisas vão acontecendo de uma forma que a gente não percebe.
porque vai aumentando também assim os nossos sonhos. Eu vim por um estilo de vida e hoje eu tenho outros planos assim. Hoje eu vejo a mudança que a gente pode fazer na vida dos nossos colaboradores, a mudança que a gente pode ser de exemplo para outros produtores. Como eu falei, já estão sendo, né? Hoje vocês são já referência para vários produtores que têm a oportunidade de visitar. Então isso assim vai mexendo bastante comigo. Eu como técnica, eu via na faculdade, a gente estuda tanto para fazer a diferença na vida do produtor e eu pensei, eu tenho que fazer diferença na vida da minha família primeiro, Claro. do meu pai que é produtor, para depois eu ser um exemplo para o mundo. Então, Como é que é ver essa sucessão, Isabela? Como é que é Nossa. ter a garantia da sucessão aqui, com a Marina ficando na propriedade, já vivendo, morando aqui, já construindo família aqui? É assim, é uma realização, né? Eu fico super feliz, o Jaci também, porque hoje é difícil, né? Uma jovem, Uhum. né? Ela tá construindo a casa dela aqui, né? Tá com o marido dela aqui, vai morar aqui, futuramente vai me dar uns netinhos, né? Em breve, hein? Então, eu fico muito, muito feliz. E a Marina, poxa, a Marina é jovem, ela estudou, ela é técnica, então ela traz outra visão. Com certeza. Isso está fazendo com que o Rancho Chaparral, né, cresça, Essa evolução com que toda, se esse trabalho. profissionalize cada vez mais. Fantástico. E aí, falando um pouco aí desse desafio, desse próximo, né, dessas próximas etapas aqui do Rancho Chaparral, aqui nós vamos ter a oportunidade de falar no próximo bloco, de conhecer um pouco a história aqui da verticalização da produção e falar um pouco de perspectiva de futuro. No próximo bloco nós vamos tratar desses temas aqui. Bom, nessa visita nós estamos tendo a oportunidade de conhecer essa história aqui do Rancho Capril, Rancho Chaparral, município de Santo Antônio do Aventureiro. Estamos aqui com a Isabela, Marina, Neto, mãe e filha, né, contando essa história de muita superação, dedicação, resiliência, persistência na atividade. E aí, falando em persistência, resiliência e desafio, você falava para a gente há pouco aqui, Isabela, do seu medo ou da sua ansiedade de atender a todo esse processo de legislação para a verticalização da produção. E nós tivemos a oportunidade já de conhecer aqui, recém-inaugurado, mais novo, laticínio, né, com todo o foco aqui da produção de queijo. Nós vamos falar daqui a pouco aqui dos produtos e tal. Como é que foi superar, né, essa angústia ou esse medo lá atrás e você chegar hoje com a inspeção? Foi difícil? Quais foram os desafios? O que você viu como mais desafiador nesse processo todo? Então, aí eu pensei, eu estou fazendo queijo, todo mundo está gostando do meu queijo, eu preciso vender esses queijos de uma forma de colocar no comércio, então eu preciso de alguma inspeção. E aí eu pensei no SIM. Okay. Só que Santo Antônio do Aventureiro ainda não tinha o SIM. A prefeitura não tinha estruturado Não, aqui a inspeção ela ainda municipal. não tinha. Aí, há anos atrás, eu não me recordo em que ano, eu fui até a prefeitura, fui na Câmara dos Vereadores e fui, até conseguimos implantar o SIM. Você ainda teve esse papel, quer dizer, você aqui fomentando o verdade. desenvolvimento dos serviços e acabou atendendo não só você, como, aliás, até puxando o gancho, como a Marina acabou de falar aqui, fazer diferença na vida dos outros. Quer dizer, embora você estivesse buscando, né, um trabalho focado para você, mas ao mesmo tempo, indiretamente, você atendeu a muitos outros produtores que tiveram a oportunidade também da inspeção municipal, né? E aí, da inspeção municipal, na verdade, Marina, eu não cheguei a usar, a princípio, o SIM, porque estava demorando. Esse processo Aí o que nós fizemos? implantação. A Marina já tinha terminado a graduação. Isso então em 2017, eu terminei a graduação em 2017. Aí a gente conseguiu um selo pelo IMA, que é um selo provisório, né? Okay. Eles te dão 2 anos para você se Adequação, adaptar etc, okay. e tal, pela agricultura familiar. Perfeito. Então, isso só lá na varanda. Isso. Ok, ainda a estrutura antiga estava aqui, ainda toda provisória. Exatamente. Né? Então a gente já tinha o tanquinho de aço inox, era tudo assim, com higiene, tudo direitinho, claro, telado, boas práticas, mas uma estrutura bem improvisada, né? Então a gente conseguiu e a gente tinha 2 anos para se adequar a fazer essa nova estrutura que você viu hoje. Isso lá em 2018. Então a gente tinha 18 e 19. Em 2020 a gente tinha que estar construído. Só que em 2020, aí veio a pandemia no meio do caminho. Exatamente. Aí, né? Veio a pandemia e aí a gente ficou muito insegura, porque é um investimento alto.
como que a gente vai fazer um investimento grande? A gente não sabe o que vai ser e tal, e ficamos desanimadas. E aí, como a gente não ia conseguir se adequar, a gente conseguiu ir para o SIM. O SIM estava já implantado e a gente fez essa transição. E aí aquele prazo de adequação de 2 anos já estava vencendo, e aí a oportunidade foi voltar para o SIM. Voltar para o SIM. Trabalhar a inspeção municipal. Exatamente. Aí voltamos para o SIM. Não, voltamos não, né? Ficamos no SIM. Adequou o SIM. Adequou ao SIM, o SIM veio e tal, as instalações estavam ok, ficamos com o SIM. Mas nisso vieram algumas pessoas visitar, e aí o que eu te falo, a gente abre as portas e o mundo vai... Veio uma pessoa aqui querendo conhecer a criação de cabras, e essa pessoa era uma consultora em laticínios, e ela veio com o intuito de conhecer a nossa criação. No final, ela que estava ensinando várias coisas pra gente. E ela falou, não, o produto de vocês é excelente, não desanimem, vamos, vocês têm que construir e tal. E voltou a empolgar a gente, isso no meio da pandemia. E aí, eu fui com o apoio da Emater, fui buscando ajuda, porque apesar de ser técnica, a gente não consegue saber tudo de todos os assuntos, né? Então, eu falo assim, que a gente tem que ter humildade de achar pessoas que são melhores que a gente. Então, eu tô sempre buscando ajuda de outros técnicos. Então, essa troca de informação, nós vamos morrer aprendendo, né? Exatamente. Isso faz parte da vida, né? Não tem jeito. Então, isso é muito agregador. Então, a Emater, com a equipe técnica que eles têm direcionada para fazer as plantas, os memoriais, me ajudaram e a gente fez, então, a planta. E antes de construir qualquer coisa, eu queria que a planta fosse aprovada pelo IMA. Nosso intuito era ficar IMA, que é selo de inspeção estadual, com o CISB. Era o nosso intuito. Então, a nossa planta foi aprovada pelo IMA e nós começamos a construir. Mas assim, não foi aprovada rápido, né? Foi um processo. Sim. Vai planta, volta com erro, corrige, adequa e tal. Depois de alguns meses, quase um ano talvez, conseguimos aprovar essa planta. E aí, depois dessa aprovação, vamos começar a construção. E aí vem a parte que você tem que aprender a correr atrás de financiamentos, né? Porque a gente não tinha um capital para construir um laticínio do zero. Então, já é outro aprendizado, várias coisas aconteceram. E nós eu falo que a gente deu muita sorte, porque depois da planta pronta, você tem que sair da varanda da sua casa para um laticínio com câmara fria, para uma indústria todo realmente. O fluxo de produção, todo ele dentro das boas práticas, atendendo os POPs, quer dizer, muda tudo. Muda tudo. Então, a gente tinha que se adequar à nova planta. E isso sempre a Emater, a Marciana também, se estiver me assistindo, a Marciana lá de Belo Horizonte da Emater, foi assim, fundamental. Tudo que eu precisava, ela me ajudou muito, muito, muito. E aí eu falei, Marciana, eu tô indo mudar para a planta nova. E como que eu vou fazer essa transição? Porque o SIM era da minha planta antiga. Como que vai ser isso? Nossa, eu tô perdida. E aí a gente conseguiu que a equipe do SIM, os fiscais viessem, aprovassem a nova planta. E a gente migrou de laticínio. Do espaço físico. Isso, ainda com o selo SIM. E aí eu fiquei... vamos aprender, então, alguns meses aqui a trabalhar nessa planta antes de migrar para o IMA. Só que, nesse momento, o nosso consórcio, que é o Ampar Simpar ali de Juiz de Fora, que aqui o selo é consorciado, vários pequenos municípios, né, que tem a mesma equipe técnica. Eles iam entrar no processo para conseguir o CISB do consórcio. E isso trouxe uma consultoria do Ministério da Agricultura. E aí eles selecionaram 5 produtores que tinham potencial e interesse em conseguir o selo CISB. Nós fomos selecionados, então no ano de 2022 a gente conseguiu completar nossa obra. Em janeiro de 2023 a gente já estava produzindo na nossa obra. E em fevereiro de 2023 nós conseguimos entrar nessa consultoria do Ministério da Agricultura, que foi um grande divisor de águas, muito aprendizado. Então, 2023 inteiro, eu fiquei aqui com uma consultoria de uma médica veterinária contratada pelo Ministério da Agricultura, que veio aplicar com a gente, desenvolver todos os programas de autocontrole. Então, eu sou a responsável técnica hoje, mas graças a essa consultoria que eu aprendi todo o processo de ser uma responsável técnica. De entender os fluxos, os processos, documentação, análises laboratoriais, enfim, tudo que envolve a produção dentro de uma certificação CISB, no caso. Exatamente. E entender de fato
o porquê das cobranças. Uhum. Porque eu sempre questionava, mas por que eu tenho que fazer dessa forma? Inclusive, durante esse processo, a gente teve visitas de alguns fiscais do Ministério da Agricultura que estavam avaliando o consórcio e, consequentemente, nos avaliando, né? Eles vinham para avaliar a fiscalização dos nossos fiscais e eles avaliavam. E foi muito engrandecedor o ano de 2023, foi de muito aprendizado. E aí conseguimos, depois do ano inteiro trabalhando juntos, né? Consórcio, a gente, muito trabalho, nós conseguimos o selo CISB. Na verdade, quem conseguiu foi o consórcio e nós... E vocês já estão com o selo CISB. Exatamente, hoje. Nós éramos o estabelecimento que estava indicado. Referência junto lá no consórcio e nós para fazer esse trabalho. Nós estamos falando de quanto tempo isso de obtenção do selo CISB? 2 meses. 2 meses atrás. Isabela, e aí? E o desafio, e o frio na barriga de olhar lá para trás e pensar nisso aí, o medo ou aquela aflição que você teve lá atrás e ver hoje o selo efetivamente implantado aqui na propriedade? Então, quando eu volto lá em 2007, 2008, né, que a gente estudava ali no técnico muito sobre legislação, as exigências, e hoje, com o nosso CISB e com toda essa consultoria que nós tivemos, esse treinamento que nós tivemos, mesmo eu tendo feito o curso técnico lá atrás, eu vejo a importância de se ter uma inspeção. Perfeito. Hoje, eu vou ser muito sincera, eu hoje não compro, eu não boto na mesa da minha casa nenhum produto que não seja inspecionado. Porque a não ser que você conheça realmente o produtor. Seja meu vizinho, que eu sei, eu já fui lá e vi. Porque é segurança. Segurança alimentar, né? Nós estamos falando de qualidade e segurança de fato. Né? O alimento é saúde. Com certeza, não tenho dúvida. Então, o que e entender essa necessidade da inspeção para garantia da segurança alimentar e garantia da saúde das pessoas é essencial. Né? Eu acho que a gente teve uma grande oportunidade desse crescimento de entender os porquês. A gente vinha falando mais cedo também de uma inspeção orientativa. Sim, né? Fundamental. Né? Porque eu acho que os produtores precisam dessa orientação. A gente, às vezes, não tem acesso a todas as informações. O dia a dia de produzir já é muito pesado. Então, essa parte orientativa foi muito importante para a gente. E você falou em vários momentos aqui, de inúmeras parcerias, né? Você falou aqui de cursos do Senar, teve a oportunidade de fazer o curso técnico, a parceria com a Emater, o Ministério da Agricultura, o Serviço de Inspeção Municipal via Prefeitura, que está no consórcio de garantir o CISB. Quer dizer, existe uma gama de entidades que participaram desse processo todo. Como é que vocês viram, como é que vocês sentem esse processo de trazer essas parcerias aqui para dentro da propriedade? Eu acho que é fundamental, porque assim, sozinha, e como eu sou técnica, então assim, sozinha a gente não sai do lugar, a gente precisa de apoio, e eu acho que a gente tem instituições muito legais, o Senar dá cursos maravilhosos, a gente fez parte também da assistência técnica e gerencial no laticínio do Senar, da indústria, que foi muito legal. Um primeiro curso de queijo de leite de cabra, o curso piloto. Exatamente. De queijo de leite de cabra do Senar, o primeiro do Brasil, que estavam aqui o professor Mauro Mansur. Um abraço, professor Mauro Mansur. Aline Machado. E foi assim um curso maravilhoso, onde eu aprendi muito. E até hoje o Mauro, nossa, a Aline também, são pessoas maravilhosas. Se eu precisar de alguma coisa, eu mando uma mensagem. Já são vários produtores, inclusive recentemente estiveram lá em Piau fazendo curso lá com outros produtores, né? Sempre presentes aí nessa história da verticalização da caprinocultura mineira, né? Isso mesmo. Então a gente está sempre trocando informações, porque eu faço queijo há muitos anos, mas tem hora que às vezes acontece alguma coisa que o leite, porque a matéria-prima, claro, os animais, ela não é aquela todo dia igual, não, né? Exatamente. O momento de lactação, muda, alimentação, clima, né? Momento animal, tudo interfere. Que interfere na qualidade final do produto. Total. Bom, e exatamente falando agora de produtos, nós vamos ter a oportunidade no próximo bloco de falar de cada um desses queijos, falar do trabalho aqui, da comercialização e falar de futuro. Hoje nós vamos ficando por aqui, mais uma oportunidade de conhecer essa belíssima história da caprinocultura mineira e brasileira, né, de estar aqui com a Isabela e a Marina, mãe e filha, toda essa história de superação. Um abraço aí, né, também a toda a família Chaparral, né, toda a equipe envolvida aqui.
Obrigado pela oportunidade. E você que acompanha a Expedição Bé Brasil, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para receber, né, as novidades, as publicações dos vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras, e nos acompanhe também, né, na página do Instagram e do Facebook para você conhecer essa e tantas outras histórias que nós estamos tendo a oportunidade de mostrar a Minas Gerais afora. Forte abraço, até a próxima.